Porque, vê só, o cara entrou com um discurso de que ia acabar com a corrupção e com a mamata. Sim, é. Aí vem Rachadinha, Uhum. Laranjal, Queiroz, milícia, agora corrupção com vacina, Covaxin, não sei o quê. Isso gera um abalo na própria base dele, Uhum. no discurso dele. Sim. Né? Na cabeça das pessoas, era um negócio do, sabe, era o inverso do Maluf. Uhum. Né? O Maluf era o rouba mais faz. Sim, é. O Bolsonaro era um negócio, cara, ele não faz, mas também não rouba. O cara não faz nada, mas também não rouba. É assim que os apoiadores dele utilizavam para justificar. E ele batia muito nesse discurso. Estamos, não sei o quê, há 1 ano, 2 anos sem roubo, sem escândalo de corrupção no Brasil. Esse é o Bolsonaro? É. Essa é a sua imitação do Bolsonaro? Eu achava que eu imitava mal o Bolsonaro. Putz, grila, essa? Eu sou péssima imitação. Tá bom. Eu conheci mais alguém que não sabe imitar o Bolsonaro, não sou o único. Que bom, que bom. Desculpa, eu tinha só que fazer essa observação. Cara, eu sou péssima imitação. Essa é a verdade. Que legal, é uma gêmea, que legal. Mas, enfim, essa coisa da corrupção era uma coisa que ele conseguia ainda mobilizar e caiu por terra. Ele perdeu parte da base de apoio. Vai ficando cada vez mais só um núcleo de fanáticos. Um setor popular que apoiou ele por causa do auxílio emergencial, quando o cara também começou a cortar o auxílio no auge da crise, ele também foi perdendo. Uhum. Então, se a gente olhar hoje a popularidade do Bolsonaro, se olhar hoje a situação do governo dele, eu acho que tem chances reais da gente virar esse jogo, tirar esse cara. É claro que vai ficar efeito colateral, sequela no Brasil. Sim, o Brasil vai ter que lidar com as sequelas do bolsonarismo por tempo muito ainda. tempo. O medo é o golpe baixo, né, Boulos? O medo é o golpe baixo. A gente não sabe o que é capaz ali. A gente não sabe o que essa turma pode fazer, entendeu? Ante a possibilidade da tal da facada ter sido crível ou não tô aqui alardeando, pelo amor de Deus, você que gosta do Bolsonaro, não tô aqui dizendo, negando, tô dizendo assim, para um governo que a gente fica em dúvida se o cara de fato foi esfaqueado e que a gente nunca vê a coisa ter uma consequência, né? Tudo já aconteceu no governo do Bolsonaro e as consequências não são aplicadas, assim. A consequência é o impeachment. Agora o cara cai, não é possível. E o meu receio para 2022 é um golpe baixo. Não tô dizendo o golpe em si, eu tô dizendo alguma sacada nefastamente genial pro mal, assim, sabe? Alguma coisa ardilosa que alguém possa vir a criar para manter esse cara aí. Esses são os riscos, né? Eu acho que esse é um risco, mas hoje eu acho que o risco maior é o golpe mesmo. Vê só, a gente tá gravando aqui, ontem ele fez A live do voto impresso. Vamos pensar, politicamente, por que o Bolsonaro tá batendo tanto nessa história do voto impresso? Cara, assim, o Bolsonaro tá preocupado com a transparência da democracia brasileira. Conta outra. E ele começou a falar sobre voto impresso com mais ênfase, ele fala há bastante tempo, mas começou a falar nos últimos meses, que coincide com o período em que a popularidade dele caiu bruscamente e que ele aparece derrotado em todos os cenários nas pesquisas para 2022. Foi feito um levantamento, acho que tá fácil de achar na internet, de que o Bolsonaro, ele falou 90 vezes de voto impresso desde maio. É mais de uma vez por dia. Ele falando disso em entrevista. Isso não computou a live de ontem, era antes. Por que ele tá falando isso agora? Porque ele precisa construir uma narrativa para mobilizar os dele, antecipando a derrota eleitoral. Assim, ninguém consegue imaginar o Bolsonaro passando a faixa presidencial para ninguém. Ele não vai aceitar uma derrota eleitoral. Então, ele já antecipa isso, já começa a denunciar a fraude, para, sendo derrotado, ele poder fazer o Capitólio do Trump em versão ampliada, porque é preparada com mais tempo. E tentando trazer para o lado dele setores das Forças Armadas e setores das polícias militares. Isso é que é o mais grave. Porque uma coisa é ter um cara, né, que hoje boa parte do país não acredita, não leva muito mais a sério, falando que foi roubado, foi fraude. Outra coisa é ter um general.
Outra coisa é ter gente armada. Outra coisa é ter polícias. E aí, a chance dele criar um caos mobilizando essa narrativa, ele precisa de um discurso. E ele está construindo esse discurso com antecipação. Porque ele sabe que o voto impresso tem chance muito pequena de passar no Congresso. Quer que eu diga uma coisa? Ele não quer que passe. Ele não quer que passe. Sim. Porque, não passando, ele continua com o bode na sala. E ele tem a narrativa dele em caso de derrota. O Bolsonaro não vai fazer um discurso de derrota dizendo, olha, a democracia prevaleceu, eu vou fazer uma transição com o meu adversário. Você viu que dessa vez eu nem tentei imitar para não passar vergonha de novo. Ele ficou até agradável. Que legal. ele não vai fazer um discurso desse. Ele vai dizer que teve fraude, que foi roubado, que quem ganhou, ganhou porque a fraude, porque o TSE, porque não sei o quê, o algoritmo vocês, da urna. Isso não é uma estratégia só para sair de mal perdedor com alguma dignidade. Isso tem Porra, quando ele bota um general Braga Neto, para fazer pressão, ministro da Defesa, até outro dia era general da Ativa, para fazer pressão sobre parlamentares em relação ao voto impresso, seu buraco tá mais embaixo, né, cara?